Tudo que você faz repetidamente torna-se hábito. Hábito é decorrência de caminhos neurais. A neurogênese, ela traz um conceito muito profundo acerca do desenvolvimento dos nossos hábitos. Hábitos governam a nossa vida. A atividade mental modifica a estrutura neural. O que significa isso, Felipe? Isso é a ciência, isso chama-se neurogênese. Lembrando que todo o conhecimento que eu trago para vocês aqui é com fundamentação científica, nada disso são apenas coisas fruto da minha cabeça, e sim questões com fundamentação científica. Eu trago uma linguagem que até uma criança entenderia, portanto você entenderá de uma forma muito estruturada. A neurogênese, ela nos mostra exatamente isso. A atividade mental modifica a estrutura neural. Quero também lembrá-los de um conceito que eu já falei em outros momentos, que é o conceito mais famoso sobre construção de hábitos, que inclusive está no livro O Poder do Hábito, que eu estou vendo ele aqui. Eu tenho ele aqui atrás, o livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Esse livro, ele fala do gatilho, rotina e recompensa. Gatilho, rotina, recompensa. Todo hábito, tudo que nós estamos vivendo hoje na nossa vida é decorrência de um hábito. Eu quero me concentrar nesse mecanismo chamado rotina. Rotina de excelência. Esse mecanismo chamado rotina, ele é o que determina a nossa vida. Se você quer saber como foi o teu passado, olha para o teu tempo, para o teu presente, olha para o hoje. Agora, se você quiser saber como será o seu futuro, olha para o que você está fazendo hoje. Lembra disso. Se eu quero saber como foi o meu passado, eu estou falando em comportamento. Se eu quero saber como foi o meu passado, eu tenho que olhar para o meu resultado de hoje, para os meus hábitos de hoje. Se eu quero ter clareza de como será o meu futuro, eu tenho que olhar para aquilo que eu estou fazendo hoje. E aí eu pergunto, quais são as suas rotinas? Não no sentido que muitas vezes banalizaram a palavra rotina, no sentido, poxa, as pessoas têm sempre a mesma rotina, você precisa mudar a sua rotina. Não é nesse sentido que eu quero falar com você. Eu quero falar sobre rotina de excelência. Agora, para falar de rotina de excelência, nós também temos que compreender quais são todas as nossas rotinas. Do momento em que eu acordo até o momento em que eu vou dormir, a minha vida é uma construção contínua. Oração, por exemplo. A oração, a prece, a vida de uma pessoa é uma prece contínua. Do momento em que você acorda até o momento em que você deita para dormir, é uma prece contínua. Tudo aquilo que você está alimentando a tua mente, todas as suas rotinas do dia, elas estão construindo os teus hábitos. Então, nesse conteúdo de hoje, eu quero me concentrar em fazer com que você reflita quais são as suas rotinas. Começando, primeiramente, pelo seu corpo físico. Quais são os seus hábitos em relação ao seu corpo físico? Quais são as suas rotinas em relação ao corpo físico? Porque quando nós cuidamos do nosso corpo físico, nós estamos cuidando de um contexto geral. Porque nós somos corpo, cérebro e mente. Corpo, cérebro e mente. Se eu entendo que nós somos essa tríade, corpo, cérebro e mente, se o corpo adoece, a mente adoece. Se a mente adoece, o corpo adoece. Lembra dessa frase que eu vou te dizer agora, dessa citação. O corpo reage à mente, a mente reage ao corpo. Lembra disso. O corpo reage à mente, a mente reage ao corpo. É impossível você ter um corpo saudável se você tem uma mente doente. Ao mesmo tempo que, se fisiologicamente, fisicamente, eu estou doente, eu estou com o corpo inflamado, por exemplo, tem pessoas que, se você perguntar qual é a tua rotina alimentar, 90% da rotina alimentar é ingerindo alimentos extremamente inflamatórios, gerando cortisol, ficando uma vida oxidativa. Então você entende que, se na maior parte do tempo eu estou colocando no meu organismo, no meu corpo, alimentos inflamatórios, o que isso vai fazer? Vai inflamar o meu corpo. E o que a neurociência nos mostra com clareza hoje, que é uma das minhas linhas de estudo, é que nós temos as amígdalas. As amígdalas, elas têm o tamanho de uma amêndoa. Não são aquilo que as pessoas... Às vezes quando eu falo em amígdalas, eu lembro de um episódio que eu já contei isso mais de 50 vezes nos meus treinamentos, em uma palestra, que eu falava sobre as amígdalas, para a gente aprender a ter equilíbrio emocional e vencer o medo emocional.
Tem gente que não tem hábito produtivo porque tem muito medo. Pessoas que têm medo de tentar, têm medo de errar, medo do fracasso, medo do sucesso, medo do que pode acontecer, medo do que os outros vão pensar. São vários medos inconscientes que ela nem percebe que são medos emocionais. E esses medos emocionais, eu falava sobre eles, e obviamente as amígdalas, elas têm um papel fundamental nesse mecanismo de luta ou fuga no nosso cérebro, de enfrentar os desafios ou fugir dessa determinada situação. E eu explicava sobre as amígdalas em um treinamento, e no final veio uma pessoa e disse: Felipe, agora eu entendo porque eu não consigo alcançar os meus sonhos, metas, meus objetivos de vida. Algo relacionado a isso a pessoa disse, talvez não com essas palavras, mas muito próximo disso. E aí eu perguntei, me fala mais sobre isso. E ela disse, precisei fazer uma cirurgia há alguns anos e eu tirei as minhas amígdalas. Só que nós não estávamos falando do mesmo assunto. E aí naquele momento eu disse para ela o seguinte, então senta aqui do meu lado. E a pessoa sentou no evento e eu disse assim, primeiro eu quero te pedir desculpa. E ela, desculpa? Não, mas eu adorei. Foi muito bom para minha vida o que eu ouvi hoje aqui. Eu disse, não estou te pedindo desculpa por relação ao conteúdo. Eu estou te pedindo desculpa porque eu não especifiquei de que amígdalas nós estamos falando. E você não tem em vida obrigação nenhuma de ter um conhecimento profundo em algo que você nunca estudou estruturadamente. E então naquele momento eu percebi o quê? A falha foi minha na comunicação. E uma das coisas das pessoas de sucesso é serem humildes para reconhecerem seus erros, serem humildes para mudar, serem humildes para aprender. Muito do que eu ensino dentro de todos os meus treinamentos, os treinamentos presenciais ou os treinamentos online, a maioria dos treinamentos as pessoas vão para aprender. Aqui você vem para desbloquear. Porque muitas vezes a gente sabe, tem clareza do que fazer, mas não está fazendo. Por quê? Porque possui bloqueios emocionais. E cientificamente falando, é muito mais desafiador desbloquear do que aprender. Quem aqui conhece pessoas, e eu já fiz essa pergunta em outros momentos, e muitos responderam positivamente, que conhecem pessoas que sabem o que fazer, mas não faz. Pessoas que se você conversa com elas, diz assim, mas isso eu já sabia, só que a vida ela não tem resultado em torno daquilo que ela diz já saber. Quem conhece pessoas assim, diga eu aqui nos comentários. Se você conhece pessoas que sabem o que fazer, mas não faz, pessoas que têm esse padrão. Então, cientificamente, entenda que todo pensamento projetado no córtex pré-frontal, que é a área racional do cérebro, inclusive no meu livro, A Bíblia da Inteligência, que é um livro que eu falo fortemente sobre 4 inteligências, e eu falo sobre o cérebro social. O que eu quero dizer sobre cérebro social? Se nós não entendemos estruturadamente sobre cérebro social, nós temos uma habilidade menor de comunicar, nós temos uma habilidade menor para gerenciar nossos processos de vida, nós temos uma habilidade menor para liderar uma equipe. Lembrando que a maior parte dos líderes, eles trabalham para fazer com que a equipe confie neles. Líderes que entendem de cérebro social trabalham para que a equipe confie nelas, porque uma equipe confiante é outra parada, uma equipe confiante consegue trazer resultados completamente diferentes dos quais ele traria se não tem uma equipe que tem autoconfiança. A autoconfiança determina muito dos resultados de vida. Então, dentro desse conceito que nós estamos falando aqui, do cérebro social, da construção de hábitos, eu tenho que sempre estar atento às minhas rotinas. O que eu faço todos os dias? Todos temos disciplina. E eu falo isso para auditórios com 1.000 pessoas, 500 pessoas, 1.300 pessoas, 100 pessoas, 50 pessoas, que é o caso, por exemplo, dos meus treinamentos presenciais. Gente, eu sempre digo essa citação, todos aqui dentro têm disciplina. E principalmente nos auditórios onde tem pessoas que ainda não acompanham o meu trabalho, são pessoas que têm noção sobre o trabalho. E eu quero lembrar de uma coisa, a diferença, ter noção é o que diferencia um amador de um profissional. Tem pessoas que dizem assim, não, eu tenho uma noção do que o Felipe faz. Isso é o que diferencia um amador de um profissional. Os amadores, eles têm noção de vida. O amador, ele tem uma noção de como gerencia uma empresa. Ele não tem uma base estrutural neurológica consolidada para fazer uma gestão e crescer 10 vezes mais do que está crescendo, que é aquilo que o Jim Ferriss, ele falava da falsa ilusão do crescimento. Fala sobre isso, falsa ilusão do crescimento. São pessoas que alcançaram determinado patamar e eles pensam que, nossa, porque eu construí tantas coisas, só que nós temos que ter humildade suficiente que nós podemos crescer muito mais e esse crescimento ele proporcionará ajudar pessoas. Agora, fechando aquele looping que eu abri com a seguinte pergunta, quem aqui conhece pessoas que sabem o que fazer, mas não faz? Que se você conversa com ela, diz, mas isso eu já sabia, mas não vive isso. E aí muitos de vocês antes colocaram eu aqui nos comentários, certo? O saber e não fazer é um bloqueio emocional. É isso.
E aí eu quero relembrá-los que é muito mais desafiador desbloquear do que aprender. Porque nós temos um cérebro que o papel principal dele é economizar energia. Esse é o papel principal do cérebro, economia de energia. Então, o nosso cérebro, ele rejeita com 3 vezes mais força a uma informação nova por já possuir uma estrutura anterior, independentemente se esse conhecimento prévio que a pessoa tem sobre aquilo não traz resultado nenhum, ou traz pouco resultado ou prejudica a vida dela. Toda informação nova, uma pessoa que não tem um autoconhecimento, ela tende a rejeitar ou não aplicar, porque para o cérebro é gasto de energia. O papel do nosso cérebro não é fazer termos sucesso, sermos felizes, bem-sucedidos e termos um corpo saudável, uma mente saudável. Não, o papel do nosso cérebro é economizar energia. Só que aí eu tenho que compreender que essa é uma função primitiva e fundamental. Como assim, função primitiva e fundamental? Gente, se você hoje à tarde for dirigir, você não precisa reaprender a dirigir. Se você conversar comigo agora, você não precisa reaprender a falar. Por que você não precisa reaprender a fazer algumas determinadas funções no teu trabalho? Por que eu não preciso reaprender a dirigir ou reaprender a falar? Porque esse mesmo mecanismo do cérebro que busca a economia de energia, ele automatiza tudo que nós fizemos repetidamente para, ao automatizar, ele economiza energia porque eu faço de forma automática. Então essa função do cérebro de evitar gasto de energia, ela é maravilhosa. Por isso que eu preciso reequilibrar e ter autoconhecimento para eu ter compreensão. Sempre quando eu oro, e eu sou uma pessoa que eu sou apaixonado pelos princípios da Bíblia, só não ensino sobre isso porque o meu trabalho é sobre ciência, mas eu sou apaixonado pelos princípios da Bíblia e eu tenho orações, eu oro todos os dias. E sempre nas minhas orações eu peço sabedoria e discernimento. Primeiro eu começo agradecendo, e aí depois eu peço sabedoria e discernimento. Algumas outras coisas compõem as minhas orações, mas eu não peço mais cliente. Eu peço sabedoria para saber comunicar aqui, para então eu trago mais clientes. Eu sempre peço sabedoria e discernimento, para eu discernir o que eu preciso falar ou não, para eu discernir o bom do ruim, o errado do certo. O discernimento é uma palavra de ordem. E o meu trabalho consiste em fazer com que as pessoas desenvolvam discernimento aqui.